Estamos cá ao vivo, esperando aqui um pouquinho, aguardando quem for entrar, quem for participar com a gente. Não esqueçam, por favor, de compartilhar essa live com outras pessoas. Ela vai ficar registrada aí no feed do perfil Laboratório, tá bom? Então você pode compartilhar com outras pessoas. Você pode até perguntar: mas eu não faço educação em casa, minha família não é homeschooling. Ai, que mosquinha chata aqui. Minha família não é homeschooling, mas, pessoal, as dicas que nós damos aqui acaba sendo, assim, de muita utilidade para todo mundo, tá? Acaba sendo bem útil para todas as famílias, independente da possibilidade de se fazer homeschooling ou educação em casa, tá bom? E é assim mesmo, nós precisamos ter em mente que já de cara a gente sempre fala, sabe, para as pessoas que nos perguntam, nós compreendemos perfeitamente que o homeschooling não é uma atividade para todas as famílias, né? Tem muitos desafios, tá? Tem muitos pontos a serem considerados antes da prática do homeschooling propriamente dito. Bom, Opa, mãezinha tá aí na área, muito bem. Quem puder, pega o aviãozinho e compartilha aí para alguma família que você sabe que vai ficar feliz em receber essas direções que nós estamos dando aqui. Eu vou compartilhar aqui também. Dá um minutinho. Isso. Bora lá. Vamos lá. Pode entrar. A senhora tá com o celular do papai? Já tô aqui na live, Ronald. Põe a carinha aqui pra todo mundo ver você. A vovó tá lá, ó. Esse Oi, é o vó. Ronald, o segundo menino. Tá jantando, né? Vai lá. Fecha a porta pra mãe. Tá. Muito bem, pessoal. Vamos dar início, então. Mesmo que a gente não tenha muitos comparecimentos, mas o legal é que o Instagram permite que a gente deixe as lives reservadas, quer dizer, fixas, né, no feed. E eu também, depois que termina aqui, eu subo para o YouTube essas lives, tá? Então, se você quiser também, se inscreva lá no canal Laboratório no YouTube. Ele já foi, mãe. O Ronald já foi. Eu repasso para ele. E é isso aí. Aí a gente sobe para o YouTube também e fica lá a ferramenta dos vídeos disponíveis, né? Para alcançar outras pessoas. Gente, com esse advento da pandemia, muitas famílias acabaram por conceber de forma muito positiva a modalidade de homeschooling, nessa modalidade de ensino. Então, nós estamos aqui para fortalecer e para ajudar aqueles que ainda estão em dúvidas. Nós terminamos já de compilar o nosso curso, de gravar, agora já estamos naquela etapa de preparar para lançar na plataforma do Hotmart. Muitos pormenores, gente, lançar um curso assim, são muitos detalhes, mas no final todo o trabalho vale muito a pena, né? Então logo nós teremos aí o nosso curso, né, um salto de fé ao homeschooling, e aí vocês poderão também estar adquirindo o curso, poderão presentear outras famílias ou indicar esse trabalho para outras famílias, tá bom? Então, todas as terças-feiras eu pretendo estar aqui, a não ser que haja alguma dificuldade, tá? Onde eu moro é no meio da natureza e às vezes acontece da gente ficar sem energia. Então, se acontecer isso, da gente não aparecer na hora, é porque foi por isso, tá bom? Ou a gente vai avisar. Muito bem, o nosso tema para hoje é
Leitura, a principal ferramenta de alfabetização. Leitura, a principal ferramenta de alfabetização. E vocês vão descobrir aqui que esse é o nosso método principal aqui em casa. É o método que nós mais usamos para trabalhar a alfabetização e preparar os nossos filhos para a vida, a leitura. Então, eu vou dar algumas dicas aqui, tá? E pretendo que a live não fique muito extensa, porque o assunto não será tão extenso, tá bom? Mas serão dicas, assim, muito preciosas para orientar as famílias, sejam elas famílias homeschoolers ou não, tá bom? Ok, eu quero começar dando um dado, assim, bem interessante aqui e alarmante, sabe? Porque é complicado isso em relação ao nosso país, de um modo geral, na educação brasileira, tá? Você sabe o que é analfabetismo funcional? Alguém sabe aí o que é analfabetismo funcional? Se souber, escreva aí pra gente, tá? O que é o analfabetismo funcional? Bom, o analfabetismo funcional, esse termo se refere a um tipo de situação onde a pessoa, ela até sabe ler, ela até sabe escrever, mas ela é incapaz de interpretar aquilo que leu. Já aconteceu de você dar um texto para alguém ou pedir para alguém ler algo para você, ou até mesmo no momento de estudo com os adolescentes ou com alguém, ou lendo em grupo? Oi, Kênia, tudo bem, Kênia? Obrigada, florzinha linda, maravilhosa, por estar aí com a gente. Kênia abençoada. Então, o que é o analfabetismo funcional? É isso. É a pessoa que ela até é capaz de ler, de escrever, decodifica ali as letras, né? E as palavras, porém, ela não consegue interpretar, tá? O que leu. Então, às vezes, você está numa leitura em grupo, na igreja, ou seja onde for, e alguém pede, fulano, agora explica pra gente o que você entendeu. Aí aquele grilinho, cri, 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 cri. O que é isso, gente? É justamente isso. A pessoa não compreende aquilo que leu. Ela lê, porém ela não consegue dar a interpretação. E isso é tão grave no nosso país, tão grave, que aqui, ó, cerca de 29%, segundo o jornal da USP, escolas brasileiras ainda formam analfabetos funcionais. Olha que grave isso. Cerca de 29% da população brasileira tem dificuldades para ler textos e aplicar conceitos de matemática para especialistas. Dados refletem a falta de investimento na educação. E eu não diria que é só a falta de investimento na educação no sentido financeiro. Claro, infelizmente, a maioria das crianças estão dentro da escola de modo terceirizado, né? Os pais colocam seus filhos na escola e quer que a escola, de qualquer jeito, devolva para eles ali uma pessoa que saiba tudo. E se esquiva da responsabilidade de dar o primordial para os seus filhos, tá? Então, isso é o que a gente mais, as famílias, em geral, as famílias acadêmicas, as famílias educadoras, famílias homeschooling, se preocupam. É de educar para a vida. Bom, eu falo por nosso lar, né? Por nossa casa, que a nossa principal preocupação aqui é educar para a vida, sabe? É preparar os nossos filhos para que eles estejam aptos a enfrentar as situações da vida através dos valores primordiais que eles receberam. Eles têm a capacidade de enfrentar as dificuldades, ou não vamos colocar dificuldades não, né, gente? Vamos colocar os desafios que a vida vier apresentar. E dentro dessa perspectiva,
Gente, é importante nós entendermos que a leitura, ela tá no topo da lista, porque você pode ver que, eu não sei se vocês já conheceram pessoas que não frequentaram faculdades, mas consomem muito livro, tá? Leem muito, leem de tudo, sabe? Fazem muita leitura. Essa pessoa, independente se foi para uma faculdade, se tem um ensino fundamental, ensino médio, seja o que for, essa pessoa, ela sabe estar e entrar e sair de qualquer lugar. Por quê? Porque ela tem muita informação. Ela adquiriu muita informação, porque a academia literária que ela tem é por si só a faculdade que ela precisa. Tá? Então, consumir livros. E falando em consumir livros, tá aí a Kênia, gente, eu admiro muito você, Kênia. É uma pessoa que já vem ao longo aí dos últimos anos mostrada assim, muito exemplar, né? Nessa educação literária, né? Eu tenho visto isso e parabéns por isso, porque a sua filha, Lorena, ela vai crescer vendo isso ao redor dela e isso vai impactar de forma muito positiva a vida da Lorena, tá? E é sobre isso que a gente vai falar. Oi, Robert. Tchau, Robert. O Robert tá aqui, gente. Vem cá pro pessoal conhecer o Robert. Quer dizer, o Robert tá aí, transitando aí pelos stories aí do laboratório. Olha ele, gente. Não, esse filtro não ficou bom pra você, filho. Agora vai lá no papai, vai. Isso. Muito bem. Olha quem tá participando aqui, amor. Então, vamos lá. A dica é, né? Ler ainda é uma habilidade importante em nossos dias, tá? Na verdade, ela está no topo da lista. Ensine a criança a ler, ensine a criança a compreender aquilo que ela lê e ela estará muito melhor preparada para o mundo. E faça-os ler de tudo e qualquer coisa. Então, a nossa ferramenta de alfabetização aqui em casa é leitura, tá? Então, a gente começa com as crianças ali, os pequeninhos, né? Os pequenininhos, a decodificar as vogais, todo aquele processo da alfabetização que já é conhecido. E quando eles já começam a ter aquela habilidade, né, de decodificar as palavras, as sílabas, enfim, a gente já começa a introduzir pequenos livrinhos, frases, depois textos maiores e depois, assim, livros um pouco mais densos, né? E assim a gente utiliza de jornais, de revistas, tá? Tudo é impressionante. Eu lembro quando o Ronald já estava, tanto o Richard quanto o Ronald, e eles já conseguiram decodificar, né, as palavras por onde a gente passava, os outdoors, tudo, a caixa de cereal. Ali eles se vislumbravam decodificando e lendo, né? Escola, leite. E a gente fica todo bobo, né? Como pai e mãe, porque o olhinho deles brilham quando eles conseguem olhar para as palavras e ler, né? Então, tudo acaba sendo algo que vai ajudar a eles a aprender a ler e aprender a interpretar. Aí, na fase da interpretação, é onde nós entramos, onde a família entra, né, trazendo ali argumentos, fazendo com que eles pensem, porque o grande problema do analfabetismo funcional, na minha humilde opinião, é porque as pessoas têm mesmo preguiça de colocar em exercício. É claro, gente, é claro que psicologicamente falando tem que se levar em consideração muitas coisas, mas para um indivíduo saudável, um indivíduo completamente saudável, né, mentalmente falando, realmente é aquela preguicinha de raciocinar, né, de exercer a ferramenta do raciocínio. Então, eu vejo que e ainda mais hoje, quando nós estamos cercados de tantas coisas que nos distraem, né, os TikToks da vida, as redes sociais em si,
acabam que as pessoas ficam um pouquinho mais preguiçosas e gastam seu tempo muito nisso, né? E acabam se esquivando de usar a mente realmente para ler e interpretar aquilo que estão lendo diante delas, né? E até mesmo, às vezes, a leitura não é só a leitura de letras e palavras em si. A própria leitura de uma situação que está diante das pessoas, muitas vezes elas não conseguem interpretar certas situações, certas vivências da vida, porque o raciocínio está embotado da preguiça, embotado, até mesmo, eu não vou entrar a fundo nesse assunto, mas com certeza é algo a fazer um estudo mais minucioso. A própria alimentação que as pessoas comem, se sujam com tantas coisas, que algo chamado, aqui lá dentro do nosso cérebro, chamado glândula pineal, fica ali cristalizada com todas essas coisas, cristalizadas mesmo, e impede que essa glândula, né, que é uma anteninha que fica aqui dentro da gente, faça a interpretação do mundo ao seu redor. Mas isso é um assunto que não cabe a mim, porque eu não sou especialista, mas é algo que eu gosto muito de procurar compreender. Então, vamos lá. Faça as crianças ler de tudo, tá? O trabalho da leitura envolve tudo às 24 horas ali do dia. 24 horas é uma maneira, assim, exagerada de dizer. Mas tudo, gente, tudo que estiver ao seu redor. Põe a criança para ler e instiga ela a interpretar aquilo que ela está lendo, ok? Vamos lá. Segundo ponto. Deixe seu filho ver você lendo por prazer também. Deixe seu filho ver você lendo. Não adianta nada a gente querer, né, fazer com que a criança tenha esse hábito da leitura, mas ela vai olhar pra gente e a gente está ali só na internet, ou consumindo só Netflix, consumindo só televisão, e nunca consegue ver a gente lendo, tá? Se as crianças não encontram dentro do seu lar aquele ambiente favorável ao hábito da leitura, ela não consegue ver os seus pais nunca com um livro na mão, porque, olha, eu sou a moda antiga. Eduardo Bastos. E aí, paizão, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez, obrigada. Um abraço para a esposa e para o filhinho, para os filhinhos. Bom, então, a criança tá ali, cercada de um ambiente tecnológico, que isso aí é impossível nos nossos dias. Eu acho que há famílias que consideram, tiram essas ferramentas da mão das crianças, né, que é o uso do computador. Aqui em casa nós somos uma família tecnológica, então a gente não considera assim tirar essas coisas das crianças, né, a tecnologia. A gente usa inclusive a ferramenta da tecnologia para estudos. Tá? As crianças estudam, consomem muito material pela internet para estudos. Porém, claro, tem o seu equilíbrio, né? Tudo precisa ter o seu equilíbrio. Mas nós damos muito espaço para leitura também. E como eu estava dizendo, eu sou a moda antiga. Por mais que a gente tenha ali aí os e-books, né? Temos os livros para baixar e ler pela tela, mas sinceramente, eu não abro mão da leitura ali com papelzinho, o livro mesmo. Eu tenho lá na minha cabeceira um monte de livro, sabe? Livro de cabeceira mesmo, sabe? Inclusive que eu tô fazendo leitura simultânea, eu gosto muito disso, de fazer leitura simultânea. Então, sempre os meninos entram ali no meu quarto, ou me veem ali fora, debaixo de uma árvore, fazendo leitura, tá bom? E outra coisa, é a leitura em família. Inclusive, no nosso planner, que já tá prontinho, logo, logo vai estar disponível, nós colocamos lá dentro do planner, né, que é aquela agenda de organização familiar, de registros familiares, nós colocamos ali uma folha para marcar a leitura individual das crianças de cada filho e também a leitura feita em família. Então, você separa os livros que suas crianças vão ler individualmente e também separe, já para o ano acadêmico, a leitura que você vai ler
com os filhos é muito importante, é maravilhoso. Aqui nós temos esse hábito também do pai, principalmente eu deixo com o pai essa parte de livros bem divertidos, eu deixo com o pai para ele fazer com as crianças, e é muito legal. E eu quero dizer para vocês que nós estamos com o projeto do audiobook gravado pela voz do Richard, das Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Ele já terminou o primeiro livro, né? Agora falta aquele trabalho de edição. Como a família não fica completamente só nesse tipo de atividade, porque a gente tem que ter a nossa renda, tem que ter a remuneração, o marido sai para trabalhar, enfim, não dá para ficar ali preso e fazer sair esses projetos tão rapidamente. Porém, tá aí, ele terminou o primeiro livro, logo logo vai estar disponível as Crônicas de Nárnia, o primeiro livro, né? O Sobrinho do Mago. Vamos terminando essa questão do seu filho ler, você ler por prazer. Quando eles virem que você lê, eles começarão a aprender que deve haver algo muito maravilhoso nisso que o pai e a mãe fazem, e então eles vão começar a imitar você. Próximo ponto. Se seus filhos leem muito, eles aprenderão muito de qualquer maneira. Então, incentive-os a ler. Olha que fenomenal, vou repetir. Se os seus filhos leem muito, eles aprenderão muito de qualquer maneira, tá? Então, isso é fato, gente. Leu, consumiu livro, aprende a interpretar, eles vão aprender um pouco de tudo. Gente, eu quero indicar um filme, ele é muito assim, punk, esse filme. Não sei se vocês já assistiram. Você tem que ter a mente aberta, tá? Pra compreender ali o estilo daquela família. Capitão Maravilha. Eu ainda não tive coragem de assistir com as crianças, com os meninos, mas eu assisti com o pai deles, né, com o Christian, e foi muito interessante. Tem ali uma visão bem diferenciada da maioria das famílias, mas enfim, é a maneira como aquele pai passa, não vou dar spoiler não, fica tranquila, mas a maneira como ele passa o aprendizado para os filhos é justamente através de livros. Ele não fica ali sentado com aqueles filhos fazendo continhas e muitas outras coisas que a gente tem o hábito de fazer, né, que nós aprendemos, mas consumindo livros densos, livros bem assim extensos de medicina, de tudo. Aquele pai, né, o Capitão Maravilha, ele expõe para aquelas crianças, e aí chega um momento, não vou dar spoiler não. Assista, tá? Procure ver, assista com o cônjuge, tá bom? E vocês depois me dizem o que vocês acharam. O Capitão Maravilha, muito legal, tá? Então, assim, se eles leem muito, então eles vão aprender muito, isso é fato. A alfabetização, para mim, é isso aí, gente, é isso aí, sabe? É leitura, praticamente é isso. Então, incentive-os a lerem ficção, não ficção, tá? Para os pequenininhos existem uma série de livros assim excelentes adaptados para a versão de bebês, inclusive aqueles livros que tem uma gramatura, acho que é assim que fala, bem assim, bem grossinha. Então o pequenininho ali, igual o meu Robert, de 2 anos, manuseia aquele livro e não estraga facilmente, porque ele é bem grossinho, sabe? Então, isso aí já é algo incrível. Então, nos nossos dias, não tem desculpa. Não há desculpa mesmo. É gramatura, né, Christian? Obrigada. Então, não há desculpa, gente. Não há desculpas, porque dos pequeninicos, sabe, tem muita coisa legal. Tá? Existe também o Pinterest. O Pinterest eu tô dando até dicas que a gente dá no curso, viu, gente? A gente abre algumas coisas, mas o Pinterest é um aplicativo que você pode baixar e ali tem uma infinidade de coisas para tudo que você quiser na vida, de dicas maravilhosas, de coisas para ensinar a fazer, e inclusive para o trabalho com educação. O Pinterest eu acho assim indispensável, tá bom? Vamos lá.
Existem também muitos livros de ficção baseados em cenários históricos específicos que fornecem uma melhor compreensão de história. Vocês lembram quando a gente estava lá na escola há tempos e que era assim, era bem difícil a gente compreender, porque era enfadonho, as aulas de história, as aulas de geografia. Meu Deus, como era enfadonho ir para a escola nos dias de história e geografia, da maneira como eram nos passados. A gente não tem que criticar os professores, porque eu acredito que, mediante a formação deles, para a época, e ainda para os dias de hoje, é o melhor que eles podem dar de si. Porém, nos nossos dias, há muitos livros, assim, com cenários maravilhosos de geografia, história, que ajudam a estabelecer uma melhor compreensão na mente das crianças, dos adolescentes e até de nós adultos também, que podemos hoje estudar de uma forma muito mais divertida, correndo contra o tempo, já que foram, às vezes, algum tempo atrás, era difícil a gente compreender do modo como nos era passado. Muito bem, próximo ponto e o último de hoje mesmo que seus filhos não gostem de ler, você ainda pode ler para eles. Esta é uma maneira maravilhosa de aproximar as famílias e ainda você ter a possibilidade de apresentar aqueles livros que eram seus favoritos da infância, tá? Lembra aqueles livros que você gostava de ler? Isso entra quadrinhos também, as revistas em quadrinhos. Os meninos têm aqui uma coleção de livros de mangá, que é a Bíblia em mangá. O que é mangá? É aqueles desenhos orientais, sabe? Onde tem aquelas pessoas com o olho bem grande, aquela boquinha pequenininha, assim. E os adolescentes, as crianças e adolescentes amam aquele tipo de desenhos, né? Então, eles têm uma coleção aqui. Eles têm a Bíblia em ação, que é tipo mangá também. E tem também uma coletânea bíblica, tá? Com histórias bíblicas, muito legal. Eles amam fazer a leitura dessas literaturas, sabe? É uma forma da gente introduzir a leitura bíblica também com mais diversão, esses trabalhos, essas ferramentas. E louvado seja Deus, né? Porque existem pessoas que estão investindo nesse trabalho, estão investindo seus talentos, estão investindo suas finanças, estão correndo atrás para poder trazer um modo mais diversificado, até mesmo de apresentar o conteúdo bíblico, né? E a visão cristã também através desses materiais. Então, não temos desculpa, gente. Vamos ver aqui. Sim, esse aqui eu acho assim primordial. Nunca tente escolarizar a leitura dentro da sua casa. O que é escolarizar a leitura dentro da casa? É justamente trazer aquele ambiente cansativo da escola para dentro da casa na leitura, sabe? Aquela leitura muito formalizada, onde um fica lendo, onde não há uma exposição, onde não há uma forma mais teatral de se apresentar a leitura, tá? Não tente copiar a escola nisso, não escolarize a leitura dos seus filhos, porque aí você vai perder realmente o objetivo, que é trazer um estilo, né, mais libertador, mais livre dentro do contexto da educação em casa. Bom, eu acho que vocês perceberam que o conteúdo dessa live, os conteúdos que nós temos trazido aqui em lives, é um conteúdo que é, inclusive, bem aceitável também para as famílias que não são famílias homeschooling, tá? Então, eu acredito que, com um pouco de paciência, Isabela Bento. Oi, Isabela, muito obrigada por estar aqui com a gente, tá bom? Deus abençoe. Então, pessoal, as ferramentas que nós temos trazido aqui, os pais tendo um pouco mais de paciência, e paciência que eu digo mesmo, gente, sabe por quê? Porque, olha, o tempo passa muito rápido, as crianças crescem, eu tô assim, assustada
em ver o meu garoto, o nosso primogênito, com 13 anos de idade já. Eu não sou alta, né? Eu tenho 1,58 de altura, sou baixinha. Mas o garoto já tá me passando, já tá aquele pernão comprido, sabe? O garoto já tá me passando, o garoto já tá falando com a voz assim, bem de rapazinho mesmo, né? E assim, passa muito rápido. O meu bebezinho, que estava um dia desse aqui, grudadinho, mamando, completamente dependente, completamente mesmo dependente, já está aí andando para lá e para cá, já formula as suas ideias, já expõe aquilo que quer, né? Então, por que não os pais buscarem ter mais paciência e aproveitar, sabe, estes tempos difíceis que nós estamos vivendo, e até que suas crianças estão em casa, mesmo que estudam na escola através, né, do recurso online, aproveita esse tempo, gente, sabe? Estuda com seus filhos com muito amor, faça a leitura com seus filhos com muito amor, dedique tudo isso com muito amor, não terceirize tudo para a escola, tá? Porque não cabe à escola, é você quem tem que ensinar valores principais, é você quem tem que cultivar o desejo de que eles sejam eternos estudantes. Aí você pode até falar, mas eu não faço faculdade, eu não estudo, eu parei de estudar. Mas se você considerar, na vida nós vamos ter que passar a vida toda estudando, tá bom? Vamos ter que passar a vida toda estudando se quisermos amplificar os nossos conhecimentos, se quisermos, né, elastificar a nossa consciência, expandir a nossa mente, né, dar saltos quânticos na nossa mente, nós precisamos estudar a vida toda. Então, escolha o que você quer crescer na vida e se dedique em tempo para estudar, para isso que você ama fazer. Nós temos hoje aí, ó, a internet o tempo todo perturbando as pessoas com os cursos, né, online. Daqui a pouco somos nós também que vamos estar perturbando, num bom sentido, as pessoas. Por isso que eu entendo bem quando me aparece uma propaganda, eu entendo, as pessoas estão trabalhando e inclusive estão trabalhando para ajudar outras pessoas a crescerem também. Então, vamos lá, vamos continuar firme, lendo, conhecendo, expandindo a nossa consciência. Eu vou mostrar bem aqui um pouquinho para vocês. Aqui é a nossa biblioteca, tá vendo? Não é muito livro não, dentro daquela prateleira de vidro ali também, prateleira, estante, prateleira. Que mãe educadora tá muito tempo na cozinha, viu, gente? É o tempo todo criança querendo comer. E tá ali, a gente tem alguns livros bem interessantes, que inclusive alguns deles nós introduzimos para criança. Eu uso um pouco da técnica lá do Capitão Maravilha, tá? Introduzimos para crianças alguns conhecimentos, mesmo que eles ainda não sabem entender muito aquele universo, mas tudo é leitura, tá bom? Então, era isso que a gente tinha para falar com vocês. Eu vou estar viajando com meus filhos para casa da minha mãe, vou passar uns dias com eles, mas de lá, mesmo que eu esteja fora aqui do meu ambiente, eu vou tentar trazer alguns assuntos para que a gente não deixe a bola cair e a gente possa estar conectado de alguma forma. E eu quero dizer para vocês que o assunto da live aqui tá bom, amor, eu te vejo a qualquer momento. O assunto da live eu vou fazer em posts, tá bom? Que vão ficar no feed do Instagram. Então, por favor, entra lá, participa lá com a gente, dando seu joinha. O Instagram, ele tá ficando um pouquinho mais difícil da gente trabalhar, sabe? Ele não tá mais divulgando, as hashtags que a gente costumava usar e que alcançava muitas pessoas, não tá tendo mais alcance. Por quê? Mudou tudo, né? Então, o Instagram é ferramenta de vendas poderosíssimas, né? Poderosíssima. Então, tudo que você for fazer tem que entrar um cash, né? Você tem que pagar, tem que patrocinar aquele teu assunto que você quer propagar. Então, daí é isso. Acesse o nosso conteúdo, tá bom? Vá lá, tem um ladinho lá em configurações, lá
no Instagram que você pode configurar para você estar sempre recebendo, mesmo que o Instagram não divulgue, né? Não chegue assim para você aleatoriamente, mas você pode configurar e vai sempre chegar para você, tá bom? E é isso aí. Não esqueça, compartilhe com outras famílias. Eu acredito que esses assuntos são de de grande valia, tá bom? Para ajudar como recurso aí para as famílias educadoras e também para as famílias que têm suas crianças na escola convencional, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, ok? E obrigada a todos que participaram aqui com a gente, que puderam ficar, outros já saíram, mas lembra que a live vai ficar aí no feed, né, do nosso perfil e você pode ver e rever quantas vezes precisar. Arte e Adoração, nós terminamos Arte e Adoração, mas obrigada por ter vindo aqui e de alguma forma ter dado a sua contribuição, né, de participar com a gente. Muito obrigada, Deus abençoe a todos. Não se esqueça, vai lá no YouTube também e acesse o canal Laboratório, tá bom? Um grande abraço, até mais, se Deus quiser.